Olá pessoal, vamos aí falar então da segunda parte, né, da construção do perfil de solo. Então falamos aí de áreas de abertura, né, usar doses mais altas de calcário associado com o uso de gesso e fosfato, né. Então para eu sair de uma área de abertura muito bem feita, né, então até vi uma palestra da parte de economia, né, o colega até falava assim que hoje os agricultores têm quase investido o preço da terra, né, que ele compraram uma fazenda, pagaram X mil reais por hectare. Para você abrir bem essa área, você gasta quase o mesmo preço dessa terra para abrir muito bem a área. Só que esse custo que você tem de correção, ele se dilui logo nos primeiros anos que você produz bem nessa área corrigida. Então vale a pena intensificar o uso de calcário e gesso para abertura de área. Mas a segunda pergunta é como manter perfil de solo corrigido, porque a ideia nossa é não precisar mais mexer nessa área depois, tá? Não precisar entrar mais com grade, arado, subsolador nessa área depois. Então, primeira coisa, eu tenho que abrir muito bem a área. E segundo, para eu manter perfil de solo corrigido, primeiro, né, eu tenho que ter uma correção adequada no momento da abertura, tá? Por isso essas doses altas aí de calcário associadas aos de gesso. Segundo, preciso aplicar calcário e gesso com frequência na superfície. Quando eu digo frequência, não é a cada 5 anos, é a cada 2, a cada 3. Tem gente aplicando calcário e gesso todo ano, só para vocês terem ideia, tá? Então, calcário e gesso com frequência na superfície. E terceiro, não é só aplicar alta dose de calcário e gesso. Eu tenho que ter rotação de culturas, culturas de cobertura para movimentação das bases no perfil. Eu tenho que ter um sistema ativo com raízes de plantas, tá? As raízes são aliadas nesse processo de manter o meu perfil de solo corrigido. Então, aí a gente vê essas fotos, né? De várias regiões do Brasil aí. Essa aqui é da Luiz Eduardo Magalhães da Bahia, né? Os colegas lá com experimentos, né? Áreas comerciais, na verdade, ó, com Mombaça, com Piatã, mostrando raízes muito bem desenvolvidas em todo o perfil de solo, aqui até 2,30 m de profundidade, com abundância de raiz, tá? E por que isso é importante? Por que eu estou dando o exemplo da braquiária aqui? Porque a braquiária melhora a infiltração de água no solo, tá? Então, a infiltração de água nesse solo é muito melhor do que se eu não tivesse a braquiária. E aqui os colegas da Embrapa mediram isso, ó. Eles têm diversas lavouras aqui no Paraná, tá? Lavouras que só tinha milho e soja, aí lavouras que tinham 1, 2 anos de rusesienses intercalada com milho, e 3, 4, 5, 9 anos de milho com rusesiense. O que basicamente mudou? Esses valores aqui, pessoal, é a infiltração de água no solo em milímetros por hora, tá? Milímetros por hora. Então, nós estamos saindo aí de lavouras que, lá em Londrina, ó, mesmo sítio, ó, onde tinha só milho e soja, infiltração de água 20 milímetros por hora. No mesmo local, que tinha 4 anos de milho com rusesienses, 114 milímetros por hora. Olha a diferença. Então, a braquiária, ela ajuda a aumentar a infiltração de água no solo. Então, em qual desses dois sistemas, o calcário, o gesso, tem mais possibilidade de movimentação de cálcio, de magnésio, de bicarbonatos, de hidroxila no sistema, tá? Com certeza, o sistema onde eu tenho mais infiltração de água no solo. Então, braquiária, culturas de cobertura são aliadas nessa manutenção de plantio direto com aplicação de calcário e gesso na superfície, tá? Assim como eu mostrei o critério que a gente tem usado em áreas de abertura, eu vou mostrar o critério de calcário e gesso para áreas de plantio direto já estabelecidos. Então, o que a gente faz? Analisa solo 0 a 20, 20 a 40, calcula a dose de calcário pelos 3 critérios, V%, elevação de cálcio e magnésio, e elevação de cálcio a 50% na CTC, e eu somo as duas doses, 0 a 20, 20 a 40. Ah, pediu 1,5 aqui, mais 1,5 aqui, 3 toneladas por hectare. Pediu 2 mais 2, 4 toneladas por hectare. Professor, mas estou com medo de aplicar mais de 3 toneladas por hectare de calcário. Pessoal, temos que perder esse medo. O que vocês vão ter que fazer é aplicar doses maiores de calcário na superfície e já utilizar micronutrientes. Porque tudo na vida tem a parte boa e tem a parte ruim. Qual que é a parte boa do calcário, né? Formar perfil de solo. Qual que é a parte ruim? Ele aumenta pH. Com aumento de pH, ele indisponibiliza micros metálicos. Cobre, ferro, manganês e zinco. E hoje também a gente está observando indisponibilização de boro, tá? O boro se liga, né? Alguns compostos, alguns componentes da hidroxila no solo e diminui a disponibilidade de boro no meu sistema. Então, eu tenho que aplicar mais micronutriente na minha lavoura quando eu uso doses mais altas de calcário na superfície, tá? E gesso eu calculo para a camada 20 a 40, tá? Bem,
Se você assistiu aqui essa parte de correção de perfil de solo em área de abertura, de manutenção de plantio direto, e ficou com medo, né, de usar doses mais altas de calcário e gesso na superfície do solo, eu sugiro que você leia a tese do colega Bossolani, tá? É uma tese defendida na Unesp de Botucatu, orientada do professor Cruciol. Eu fui banca, tá, da tese do doutorado do Bossolani, e é uma tese muito interessante que ele aplicou 13 toneladas de calcário, 13 na superfície, e 10 toneladas de gesso, tá? Eu não estou falando para vocês aplicarem 13 toneladas de calcário e 10 de gesso, mas eu estou falando que na tese dele, onde ele aplicou essas doses, olha o efeito que deu, tá? Sem calcário e gesso, com calcário mais gesso. Olha o efeito que deu no milho. A foto aqui está com milho, mas na soja também deu um efeito muito interessante. Então, e aqui é a espiga de milho, né? Mostrando o efeito do calcário e gesso, lembrando que foi uma dose muito alta, tá? Então, sim, pessoal, nós precisamos perder um pouco o medo de aplicar doses mais altas de calcário e gesso no sistema de produção, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é com deficiência de micronutrientes. E para isso nós vamos aplicar boro via solo, micros metálicos via solo ou via foliar, mas nós não podemos ter esse medo de aplicar mais do que 2, 3 toneladas de calcário na superfície. Se o solo está pedindo, é porque o ambiente para crescimento radicular está ruim e nós precisamos aplicar doses maiores, tá? Então, correção do solo é igual resiliência do ambiente de produção. É isso que nós precisamos para a nossa agricultura hoje, tá? Sistemas resilientes. Então, pessoal, eu sei que não existe receita de bolo, né? Em agronomia não existe, em agricultura não existe receita de bolo, mas de maneira geral, o que a gente tem visto em sistemas de baixa produtividade, média produtividade e alta produtividade, no sistema soja-milho, é o seguinte: calagem em áreas de abertura, calagem na manutenção do plantio direto e uso de gesso agrícola. Em sistemas de baixa produtividade, basicamente, áreas que foram abertas com baixas doses de calcário e manutenção, doses baixas, 1,5, 2, no máximo 3 toneladas por hectare a cada 4, 5 anos. Tá? É muito comum o agricultor esperar 5 anos para reaplicar calcário na superfície, sem uso de gesso agrícola. Tá? Sistemas de baixa produtividade, 60 sacas por hectare de soja, 80, 90, quando chove muito bem, 100 sacas por hectare de milho segunda safra. É normalmente esse sistema que a gente tem visto. Sistemas de média produtividade, 65, 70 sacos de soja, 90, 100, 110 sacas de milho segunda safra, tá? Doses mais altas em área de abertura, 4, 6 toneladas por hectare. Doses baixas em manutenção, com frequência a cada 2, 3 anos. E gesso, dose baixa a cada 2, 3 anos. Então, aquele agricultor que faz o dever de casa, mas também não investe muito porque tem medo, tem receio de que isso vai supercalagem, né? Que falaram muito no passado de supercalagem e a gente não vê a supercalagem penalizar a produtividade na prática. Então, nós temos que perder o medo disso, tá? Então, sistemas de média produtividade. Porém, os sistemas de alta produtividade, que a gente tem observado, de 70 a 80 sacas de soja, de 120 a 140, 150 sacos de milho segunda safra, são áreas que foram abertas com doses muito altas de calcário, tá? Uso frequente, anual ou a cada 2 anos de calcário, doses altas, 2,5, 3, 4 toneladas por hectare, e uso frequente de gesso, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 toneladas de gesso agrícola, tá? Então, sistemas de alta produtividade requerem aplicações mais consistentes de calcário e de gesso, tá bom? De novo, quem que vai mandar quanto que a gente precisa aplicar, com qual frequência de reaplicação? Análise de solo. Por isso que o agricultor hoje tem que fazer análise de solo todo ano, ou no máximo a cada 2 anos, 0 a 20 e 20 a 40, que daí é a análise de solo que vai indicar quanto que ele vai precisar aplicar de calcário e de gesso, tá? Sempre dar preferência a calcário dolomítico com mais de 12% de MgO, se possível, com mais de 15% de óxido de magnésio. Pessoal, o magnésio é um dos nutrientes mais limitantes que a gente tem visto em áreas agrícolas do Brasil hoje em dia, tá? O magnésio é um dos nutrientes mais limitantes. Então, eu não vejo sentido a gente utilizar calcário calcítico, tá? Não vejo sentido em hipótese alguma. Hoje, magnésio é que está faltando nas nossas lavouras, tá? Cálcio, a gente aplica cálcio via calcário, via gesso, via super simples, tá? Via super triplo, vários produtos. E magnésio a gente aplica como? Só através do calcário. Então, a hora que a gente vai aplicar calcário, tem que ser um calcário rico em magnésio, tá? Senão, não faz sentido. Então, temos que dar preferência a calcários
ricos em magnésio, tá? Bem, fiz uma correção do solo bem feito, tá? Essa primeira parte da aula aqui, pessoal, correção do perfil do solo para sistemas de alta produção de soja e de milho. Beleza. Aí nós vamos começar a pensar em nutrição da lavoura de soja. Primeira coisa, tratamento de semente e cuidados com o estabelecimento inicial da lavoura, tá? Tratamento de semente de soja, basicamente, Bradyrhizobium, co-inoculação com Azospirillum, tá? Produtos biológicos, hoje o agricultor tem usado muito, micronutrientes, se possível, eu tiro o micronutriente do tratamento de semente e coloco o micronutriente nas primeiras pulverizações foliares. Quanto mais eu conseguir tirar produtos do tratamento de semente, melhor. Por exemplo, se eu conseguir fazer co-inoculação e inoculação no suco de semeadura, eu deixo o TS, o tratamento de semente, só para os produtos químicos. E o micronutriente eu faço foliar. Então é isso que a gente tem observado hoje em dia, tá? Doses de inoculante e dose de co-inoculante, tá? Pessoal, nesse slide aqui, esse slide, na verdade, ele é dos colegas da Agrobelts, que é uma consultoria lá da região do Uberlândia, que a gente tem uma parceria de longa data com eles, tá? A gente trabalha junto com eles. E aí, eu coloquei aqui o manejo que a Agrobelts tem preconizado lá de inoculação e co-inoculação. Áreas de abertura, vou abrir uma área, eles dão preferência à inoculação no suco. É muito melhor do que no TS, tá? 16 a 18 doses de Bradyrhizobium, 2 doses de Azospirillum, tá? Esse é o manejo para áreas de abertura. É dose pesada, tá? Áreas velhas. Também, se eu for fazer inoculação no sulco, 10 a 12 doses de Bradyrhizobium e 2 doses de Azospirillum. Inoculação no sulco. Então, inoculação pesada. Se for no tratamento de sementes, o agricultor não tem o equipamento lá para fazer inoculação no suco. Não tem um micron, né, ou algum pulverizador de suco. Se for no TS, já compra semente com 2 doses no tratamento industrial, no TSI, e aplica mais 10 doses de Bradyrhizobium turfoso ali misturado com a semente, tá? Na caixa de semeadura mesmo, então, se for no TS, faz esse manejo aqui. Plano B, eles vão lá, avaliam a nodulação, arrancam a planta, avaliam a nodulação, a área não nodulou. Em V2, V3 ali, estabeleceu pouca nodulação, tá ruim, não nodulou bem. O que eles fazem emergencialmente? 10 doses de Bradyrhizobium via foliar em V2, V3, tá? Pessoal, eu não estou falando que é para vocês fazerem via foliar em todas as lavouras, não. Emergencialmente, o plano B, tá? Se não nodulou bem, eu vou fazer via foliar em V2, V3, que tem sim tido um efeito bom na nodulação, mesmo fazendo via foliar, tá? Áreas de soja em renovação de canavial, na região deles lá, Uberlândia, Uberaba, tem muita usina e planta soja em área de renovação de canavial, que praticamente é uma área nova, né? É considerado uma área de abertura, uma área nova, porque essa cana está lá há 5, 6, 7 anos, não tem soja na área. Então, eles fazem um pacote de guerra aqui, né? Inoculação no sulco ou na semente, seguindo aqui a área de abertura, mais 10 doses de Bradyrhizobium via foliar em V2, V3. Então, em área de canavial, reforma de canavial, inoculação pesada no suco de semeadura, mais 10 doses via foliar em V2, V3. Por que eles estão fazendo isso? Para colher o que eles estão colhendo. 70, 75, 80 sacas por hectare em áreas de renovação do canavial. Alta produtividade, tá? Então, pessoal, não economizar em inoculação. Por que fazer isso? Para não precisar usar nitrogênio, tá? Soja bem nodulada não responde a nitrogênio. Então, nós vamos forçar uma inoculação para que tenha uma boa nodulação da soja e a gente não precise gastar com adubo nitrogenado. Esse é o princípio, tá bom? Bem, cobalto e molibdênio, vamos fazer, né? 2 nutrientes importantes aí no processo de FBN, fixação biológica do nitrogênio. Então, preferencialmente via foliar, tá? Preferencialmente nas primeiras pulverizações foliares, eu já faço cobalto e molibdênio. Aqui tem umas ideias aqui, sugestões de dose, cobalto, molibdênio e níquel. Depois eu vou apresentar isso lá no final, numa tabela mais bem organizadinha ali, tá? Então, cobalto e molibdênio, se possível, tirar do TS e colocar isso via foliar, tá? Nitrogênio em soja. Pessoal, eu sei que isso é um tema polêmico, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando de nitrogênio, quando responde, quando não responde. De maneira geral, nitrogênio em soja,
somente o nitrogênio que já vem com o adubo de semeadura, que normalmente é um MAP, né? Ou algum formulado NPK que usa MAP como fonte de fósforo. Então, até 20 kg de N, 25, até 30 kg de N, não penaliza a soja. Pelo contrário, até ajuda no arranque inicial. Então, nitrogênio em soja somente aquele que vem via adubo de base, tá? Não mais do que isso, porque o nitrogênio em soja é dispensável, desde que essa soja nodule bem, tá? Mesmo em lavouras de alta produtividade, aqui é um trabalho dos colegas da FAPA, tá? Do Paraná, mostrando um estudo aqui de nitrogênio, aplicação de nitrogênio em soja, em áreas de mais de 100 sacos de soja, sem resposta nenhuma a nitrogênio. Então, qual que é a conclusão que a gente chega, né? É que lavouras bem inoculadas, que nodulam bem, eu não preciso me preocupar com usar nitrogênio, tá? Exceto aquele nitrogênio que vem na base, já com adubo fosfatado de base, tá? Só vamos lançar mão, utilizar adubo nitrogenado em soja, quando a soja não nodulou. Em áreas de abertura, né, nós já passamos por isso algumas vezes, é difícil fazer a soja nodular bem. Em alguns casos a gente tem que entrar emergencialmente com uma aplicação de nitrogênio para salvar a lavoura, mas não é esse o manejo que a gente preconiza, né? Não é esse o manejo que a gente gosta de ver em áreas de soja, tá? Por isso que a gente investe tanto em inoculação e co-inoculação. Produtos biológicos, tá? Bem, aqui é uma soja sem inoculação. Aqui é uma soja dos dois lados aqui com inoculante, com o Bradyrhizobium. E nas duas pontas aqui nós temos uma soja com inoculante e com promotor de crescimento. No caso aqui é um Bacillus amyloliquefaciens, tá? Um produto biológico que ele tem um efeito tanto principalmente bioestimulante, que vai ajudar no enraizamento dessa soja. Então, pessoal, a gente tem visto os agricultores, né, de soja, de milho, de cana, usarem produtos biológicos, tá? Usarem produtos biológicos, principalmente pensando nesse efeito de promotor de crescimento. Por quê? Esses bacilos, eles induzem a planta a produzir alguns hormônios vegetais, tá? Induzem a planta a produzir auxina e alguns outros hormônios vegetais que acabam estimulando o crescimento da raiz e, consequentemente, da parte aérea, tá? Esse é um trabalho do pessoal da Agrobelts, com Bacillus amyloliquefaciens, e esse aqui é um trabalho nosso, da equipe nossa aqui do GAP, dos alunos nossos aqui do grupo que nós temos aqui na Exalc, que é um micro-organismo solubilizador de fósforo, que também tem efeito bioestimulante, tá? Então isso aqui é uma longa história, esse projeto aqui, mas basicamente é uma empresa americana que nos procurou aqui na Exalc para fazer um experimento para fins de registro de um produto que era 5 bacilos. Era um produto à base de 5 bacilos, tá? Tinham 5 bacilos ali dentro desse produto e nós testamos isso em soja, aqui estão as fotos, e também testamos em milho, no mesmo experimento, e deu uma resposta muito parecida no milho também. Então, sem o produto, com o produto, aqui no caso, o solubilizador de P ele foi aderido ao fertilizante, ele foi fornecido como um aditivo para fertilizante e deu uma resposta muito boa em raiz de soja, e na parte aérea da soja, tá? Bem, aí tem aquela grande pergunta. Professor, esses solubilizadores de fosfato realmente são solubilizadores de fosfato ou eles têm efeito bioestimulante, tá? Pessoal, vai ser muito difícil a gente cravar uma resposta nesse sentido, por quê? Porque micro-organismo, ele é um organismo vivo, né? Então ele é diferente de um adubo. O adubo, eu aplico no solo, ele vai fornecer o nutriente que ele tem. É um adubo solúvel, né? Então, independendo do solo que for, da chuva que for, da condição do solo, ele vai liberar o nutriente que ele tem. Um micro-organismo é diferente. Dependendo do ambiente onde ele for exposto, ele pode ir por uma rota ou por outra, tá? Então, ele pode, em um solo pobre em fósforo, ele vai ajudar mais na solubilização do P inorgânico do solo, tá? Ele está crescendo num ambiente pobre em fósforo, ele vai gastar energia para solubilizar compostos de fósforo ligado a cálcio, para aumentar a disponibilidade de fósforo para ele, tá? E, consequentemente, para a planta, tá? Agora, se colocou um micro-organismo num ambiente rico em fósforo, para que ele vai solubilizar fósforo se o ambiente já está rico em fósforo inorgânico? Nesse caso, ele vai para outra rota, ele vai produzir compostos bioestimulantes, estímulo hormonal na planta, ele vai para o lado do bioestimulante. Então, por isso que é difícil a gente falar, não, solubilizador de fosfato, ele só solubiliza fosfato, ele não tem efeito bioestimulante.
Para micro-organismo não tem como a gente falar isso, tá? Então, no meu entendimento, ele vai ter duas funções, tá? Solubilizar pH inorgânico e também vai ter um efeito bioestimulante. Por isso que eu coloquei a balança aqui. Tem hora que ele vai mais para um lado, tem hora que ele vai mais para o outro. Mas, de maneira geral, nós temos visto, né, efeito dessa classe de produtos em lavouras de soja, de milho, de cana. Então, é uma classe de produtos que eu acho que vem para ficar, tá? Redução de dose de fósforo. A gente não tem recomendado dose de fósforo, a gente tem utilizado esse produto mais como um efeito aditivo de produtividade na lavoura, sem reduzir fósforo, tá? O dia que me apresentaram um trabalho feito em condições de campo, que em 4, 5 anos mostrou que redução de dose de fósforo aumentou a produtividade, mas não ocorreu uma depressão do fósforo do solo, aí tudo bem, a gente muda de opinião. Mas até lá, vamos continuar adubando como a gente sempre adubou nossas lavouras e colocando esse micro-organismo como um adicional, como um plus no sistema de produção, tá? Então, produtos biológicos, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. E por fim, né, antes daí de falar da adubação de soja propriamente dita, cuidado com semente, né? Sementes de alto vigor, né? É muito importante o agricultor tomar muito cuidado com o vigor da semente. Então, os colegas da Agrobelts, inclusive, vão lá e fazem análise do lote de semente que vai ser entregue para os clientes dele para ver se a semente tem patógenos, tem vigor alto ou baixo, né? Porque vigor hoje é sinônimo de produtividade, tá? Lavouras de alta produtividade, elas têm que ter sido semeadas com sementes de alto vigor. O estabelecimento inicial é muito melhor semente de alto vigor comparado a semente de baixo vigor, tá? Então, falamos aí da parte de tratamento de semente, uso de produtos biológicos, e agora, no próximo bloco aí, nós vamos falar da parte de adubação de soja com macro e micronutrientes em si, tá bom? Nos vemos aí no próximo bloco.